Bom dia a todos os irmãos. Convido a todos que abram suas Bíblias em Atos capítulo 2. Leremos do versículo 42 até o versículo de número 47. Atos 2, 42 a 47. Mesmo sentados, mas com a devida reverência, faremos essa leitura. Atos 2, 42 a 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Senhor, mais uma vez nós rogamos a Ti que nos instrua, que nos ensine mais um pouco da Tua palavra. Mais uma vez venha nos alimentar. Não só de pão nós vivemos, mas nós necessitamos de forma profunda, intensa, básica, Senhor, da Tua palavra. Sem a Tua palavra nós não podemos, não somos nada. Nós necessitamos que Teu Espírito Santo venha então iluminar as nossas mentes e nos ajudar, ó Pai, uma vez compreendendo a Tua palavra, vivê-la com fidelidade, sempre com firmeza em todo o tempo. Em o nome de Jesus Cristo. Amém. Conta-se a história de um senhor, seu Zé. Seu Zé vivia no interior do sertão nordestino, e vendo a necessidade dos seus vizinhos, e ele mesmo tendo a necessidade ali de um poço, de uma água mais acessível, porque as pessoas tinham que caminhar ali grandes distâncias, 8 ou mais quilômetros, para poderem então pegar um pouco de água. E ele vendo aquilo, um senhor já de idade, um crente fiel, piedoso, pensou, vou abençoar meus irmãos, vou abençoar essas pessoas. E começou então ali a furar poços, tentando um poço atrás do outro, ali furando buracos, para achar um veio de água. As pessoas riam do seu José ali fazendo aquilo, era cômico. Com o passar dos dias, virou até uma certa chacota. Mas então um dia, depois de muito esforço, e uma terra dura, ali na picareta, né, na alavanca, furando, com dificuldade, depois de muito cavar, o seu José achou então um veio de água. E já foi subindo ali rapidamente, porque o veio era bom. E pôde então fazer uma cisterna, que pôde abençoar a vida de todos aqueles que moravam ali próximo. E no domingo seguinte, ao chegar na igreja, o pastor pregando, perguntou ao seu José, o que é persistência? Ele falou, meu irmão, eu acho que persistência é furar, é igual, a nossa persistência na fé é igual furar poço. É igual furar poço. Mesmo ridicularizados, mesmo que o tempo passe, nós devemos persistir, continuar naquele intento. O texto de Atos, o Atos é a primeira obra escrita sobre a história da igreja. Atos fala sobre as primeiras décadas da igreja cristã, do fundamento da igreja, da fundação da igreja cristã. As 3 primeiras décadas ali, então, retrata a resposta àquele mandato do Senhor, aquele chamado do Senhor, aquela grande missão que o Senhor deu a todos de ir e de pregar o Evangelho. Aqueles cristãos que então estavam ali na cidade aguardando a vinda do Espírito Santo. Então, após essa vinda,
eles começam a divulgar e a proclamar realmente a palavra do Senhor. Atos enfatiza que o Senhor, ali Jesus de Nazaré, não era um qualquer, mas ele era aquele prometido do Senhor. Ele era o Deus encarnado. Ele era aquele que foi rejeitado, mas era a pedra fundamental. E que, se não for por ele, ninguém poderia ser salvo. Ele era a vida, o autor da vida. E então, assim, várias pessoas foram então sendo evangelizadas e vários creram. O capítulo 2, então, narra o que é conhecido como o princípio ali da fundação da igreja. A descida do Espírito Santo marca, então, esse início dessa igreja. Atos 2, 42 e 47, fala da vida como estava acontecendo ali na igreja. Aquela primeira igreja, aquela igreja primitiva, como era o dia a dia dela. Atos 2, 42 e 47 começa a narrar, começa a delinear, refere-se a essa igreja. Ele tinha o objetivo, Lucas tinha o objetivo ao tratar isso, ele estava mandando essa carta, né? Nós vimos que Lucas, o Evangelho de Lucas, ele escreve a Teófilo, mas também a todos os outros que estavam ali à casa, e esse Evangelho foi divulgado a outros lugares, mas também Lucas agora escreve Atos. Ele fala, olha, Teófilo, sabe de Jesus, que eu já disse tudo? Ele está vivo, ele reina, esse fato pode ser visto na sua igreja, que está viva. O Senhor continua Senhor todo-poderoso da sua igreja, e está presente na sua igreja, manifestando com poder e glória toda a sua autoridade. A sua igreja ainda tem o seu Senhor, tem o seu cabeça, tem o seu bondoso pastor. E assim, então, Teófilo fica ciente, não somente do que aconteceu, mas como aconteceu. E nós também. Tais descrições são importantes para nós, não para nós praticarmos a mesma coisa. Então, não é só a aparência, mas nós temos que nos atentar para a essência, para o que está nos ensinando, o que está nos ensinando cada atitude, cada ato aqui descrito. E nisso a gente percebe algumas coisas, primeiro, algumas coisas que nós erramos. Algumas pessoas têm alguns erros de interpretação. Nós erramos, por exemplo, muitas pessoas acham que templos, a igreja não é templo, né? E essa afirmação pode parecer básica, mas muitas pessoas erram. Eles acham, vou ter um encontro com Deus, estou indo à igreja. Não. Nós temos um encontro com Deus em todos os lugares. Se vou mais alto da montanha, se vou mais profundo do abismo, lá está o Senhor. Mas, ao mesmo tempo, nós vemos, por exemplo, de Salomão, quando ele constrói o templo ali, para que o povo pudesse sacrificar, ele fala, olha, esse templo aqui é um templo que é consagrado ao Senhor, para que nós possamos sacrificar ao Senhor, mas isso aqui não é o Senhor não está preso aqui, esse templo não pode conter a glória de Deus. Templos, igrejas, não estão ali, contém o Senhor. O Senhor está em todos os lugares. Mas o Senhor nos concede, então, a possibilidade de termos esses lugares, onde possamos, de forma livre, de forma a adorar o Senhor, a prestar um culto respeitoso a Ele, nesses lugares. Não se deve, então, confundir que é condenado, não é o culto realizado em templos, mas a ideia de que o local é santo. Santos são aqueles que se reúnem. Santo é o povo do Senhor, esse povo separado. Por isso, Paulo fala até, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Atos 7, versículo 48. A igreja também de Atos é uma igreja que nós não podemos falar assim, a igreja boa era aquela. Não, aquela igreja também, ela era falível. Ela tinha suas falhas. Ela não era uma igreja sem falhas, não era infalível. É comum pensar na igreja primitiva como se fosse perfeita, infalível. Exemplo, ela foi e sempre será para as nossas vidas. Mas ela não era infalível. E isso nós vemos, por exemplo, a Ananias e Safira mentindo para o Espírito Santo, no capítulo 5.
e morreram os dois por conta dessa mentira. A murmuração que ocasionou ali a necessidade da eleição dos diáconos, Atos 6. A falta de recepção amorosa por parte da igreja a Saulo. Também a discórdia entre Saulo e Barnabé. A gente vê que tinha problemas, tinha dificuldades na igreja, como na nossa igreja, como em todas as igrejas cristãs. Mas, então, o que essa igreja seria exemplo? O que essa igreja é exemplo para nós ainda nos dias de hoje? Em primeiro lugar, essa igreja é exemplo na perseverança, porque eles eram exemplo de perseverança no ensino. Lembra do seu Zé? Ele perseverou ali, né? Ele teve foco, ele persistiu, ele esteve sempre firme naquele intento. Nós também temos que perseverar nesse fundamento, que é a palavra de Deus. Essa palavra de Deus, Lucas descreve como atividade, então, essencial da igreja. Ela firme, inalterada. A igreja persistia firmemente ali e não se desviava daquele ensino. Nem para a direita, nem para a esquerda, mas reto, nos retos caminhos. Mas eram os retos caminhos dos apóstolos. Espera, os apóstolos, eles receberam os ensinos de Cristo. Eles não falaram nem além, nem aquém daquilo que eles receberam. Eles repassaram então assim. Então eles, por sua vez, foram ensinados por Cristo, mas ensinaram a igreja de Cristo. Mateus 28, 18 a 20. Antes de subir aos céus, nosso Senhor fala para eles, olha, vocês agora são meus delegados. Vocês são responsáveis, então, por estarem levando essa palavra de forma autoritativa, com autoridade. E até a expressão dessa autoridade, coisas que nós não vemos naquela época. Naquela época, os discípulos ali manifestavam ali a autoridade para curar, né, de forma tremenda, maravilhosa. Por que nós não vemos isso ainda hoje? Porque naquele momento era necessário, porque havia uma consciência do povo. Espera aí, a mesma autoridade que Jesus falava, os seus discípulos estão falando. O poder que era manifesto na pessoa de Cristo, os discípulos estão manifestando e sempre dizendo, isso nós estamos fazendo em nome de Cristo. Então realmente Ele está vivo. Então tinha essa consciência. As boas notícias, então, de tudo que Cristo havia feito, dito, estava sendo, então, passado para a igreja. Então, os apóstolos estavam falando, olha, nós somos testemunhas oculares. O que nós vimos, o que nós ouvimos dele, isso nós estamos ensinando para vocês, nós estamos passando para vocês. E isso, todos nós devemos viver firmados, inalterados. Nós não devemos viver a nossa vida segundo os nossos preceitos, segundo o nosso achismo, segundo o nosso coração. Isso tudo é engano, isso tudo é perda, isso tudo é desgaste. Nós devemos viver firmados unicamente nos preceitos do nosso Senhor. Temos o dever de conhecer para então transmitir, de aprender para então ensinar. Porque essa obrigação de aprender não é uma obrigação só dos líderes da igreja. Mas a todos. Estamos sempre preparados para responder a todos aqueles que nos pedirem razão da nossa fé. Temos estado preparados para isso, como diz 1 Pedro 3,15. Temos nos dedicado a aprender e tirar as dúvidas que estão ali na nossa mente, para que então possamos nutrir a todos aqueles que conhecemos. A igreja permanecia, portanto, nos mesmos ensinos de Cristo, ao que Lucas chama de doutrina. Doutrina nada mais é do que o que ajuntaram todos os ensinos. É o conjunto dos ensinos que eles receberam. Os ensinos que foram recebidos, todos aquele conjunto de ensino, toda a obra de Cristo que eles receberam,
eles passaram então para a igreja. A importância da doutrina é que nos dirige, nos mantém fora do erro. Se estamos em Cristo, se estamos na sua palavra, se estamos nos seus preceitos, nós então não erraremos. Nós não erraremos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. João 14, 21. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estais ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. João 14, 24 a 26. Em segundo lugar, essa igreja é exemplo de perseverança na comunhão. Não devemos permitir, como eu já disse anteriormente, que nossa atenção se volte para a forma, a expressão dessa comunhão, mas focarmos na preocupação de Lucas, de até onde esse amor, desse amor para com o próximo, desse amor mútuo, até onde esse amor mútuo, essa expressão de amor mútuo ia. Então, aqui Lucas não está falando, olha, é para todo mundo vender todas as suas propriedades. Você é crente, venda tudo e comece então a cuidar dos pobres. Não é um mandamento, venda suas propriedades. E tem muita gente aí utilizando-se de texto fora de contexto e são mercenários, não são pastores de Cristo. Porque a palavra não está nos mandando fazer isso, mas a palavra está nos falando para cuidar, amar e zelar do nosso irmão, do nosso próximo. Então nós devemos focar de até onde eles iam ao compartilhar até as suas necessidades. Eles pegavam, meu irmão necessita, e corriam lá para cuidar uns dos outros. Nós temos essa demonstração. Nossos irmãos necessitam de uma cesta, de um remédio, de alguma coisa. Temos a junta diaconal agora, glória a Deus por isso. Já tínhamos irmãos que se dedicavam a isso, mas já tínhamos isso como igreja, nós temos essa sensibilidade para com o próximo. Não é só, meu irmão está com fome, meu irmão, vou orar por você, viu? Não, vou lá levar também a comida, vou levar o remédio, vou assistir meu irmão na questão da necessidade ali de um cuidado médico, porque ele é meu irmão. Assim como quereis que façais convosco, façais com o seu próximo. O nosso Senhor Jesus falou, olha, quando tive sede, me deste beber, quando tive fome, me deste comer, quando eu tive frio, me deste de vestir. E os discípulos, Senhor, quando é que nós te vimos assim? E Jesus fala, quando vocês fizerem a um dos meus pequeninos, é como se estivesse fazendo a mim. Quando vocês fazem isso, é como se estivessem fazendo a mim. Eles não eram forçados nem constrangidos. Não era alguma coisa que constrangia, obrigava, deixava sem graça. Eu já vi lugares que eles têm 2 envelopes de ofertas. Aí eu pego, olha, você que não quer oferecer nada hoje, vem aqui, tem o seu envelope X aí. Pode dedicar sua oferta. Aliás, você não precisa dedicar não, se você não quiser, tem esse envelope aí, só levante, vamos orar por você, tudo bem. Agora, você que vai ofertar, vem aqui, nós vamos fazer uma oração para Deus te abençoar sobremaneira. Que tipo de coisa absurda. Pastores que pedem para levar as carteiras de trabalho para orar pelos irmãos, mas na verdade é para saber quanto que o irmão ganha, para depois falar, você não está dando dízimo direito, não está ofertando o que deveria. Isso são coisas abomináveis, constrangimento. Aquela igreja era fiel nos dízimos, mas aquela igreja era fiel porque na sua possibilidade ela cuidava uns dos outros. Não havia constrangimento, mas ela era uma comunidade piedosa, atendia as necessidades uns dos outros à medida que tinham necessidade, que as necessidades iam surgindo. Eles tinham alegria em contribuir, e era uma contribuição voluntária.
Lucas não exige de nós, então, a mesma forma, mas a mesma comunhão, como vemos no versículo 44. Principalmente se levarmos em conta que alguns venderam e deram, como no caso de Ananias e Safira, não estavam na igreja, mas outros também, eles não deram, não venderam suas propriedades e permaneciam na igreja, como podemos perceber em Atos 12, versículo 12. Aqueles cristãos reconheciam que eles e tudo que eles tinham provinha de Deus. E uma vez, então, eles dispunham o que tinham para socorrer aos irmãos necessitados. Infelizmente, em nossos dias, as pessoas têm amado mais as coisas do que as pessoas. Há uma inversão de valores. Ama-se as coisas e usa-se as pessoas. Nós deveríamos amar as pessoas e usar as coisas. O problema do jovem rico foi isso, né? Ele falava que era perfeito, que praticava todos os mandamentos, mas o Senhor conhecia o seu coração. E foi revelado que ele amava mais as coisas, mais o dinheiro, do que ao próximo. Ora, aquele que possui recursos desse mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Não só de falar da boca para fora, mas de fato, com verdade, na prática, não só na teoria. Nossa, que irmão amoroso. É mesmo? Como ele tem demonstrado isso? Como podemos ver a prática desse irmão amoroso? Mas quando o fizermos, então, não seja por constrangimento, mas pela alegria de servir, como se fosse ao nosso próprio Senhor. Sim, de forma voluntária e alegre, como Paulo nos fala em 2 Coríntios 9:7. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Deus ama a quem dá com alegria. Em terceiro lugar, essa igreja é exemplo de perseverança também no partir do pão e nas orações. E essa expressão, partir do pão aqui, é uma expressão que se refere basicamente à comunhão da ceia. Ali dá referência, então, específica. Havia unanimidade. Todos estavam juntos. Era como se fosse uma só pessoa. Naquele mesmo propósito. Nós estamos unidos no Senhor. Unidos no Senhor. Infelizmente, nós vemos que muitos perderam a alegria de estarem unidos no Senhor. E, lamentavelmente, nós vemos um desalento, principalmente depois da pandemia. As pessoas ficaram desalentadas, desanimadas. Permaneceram, deixa eu ficar aqui em casa mesmo. Muitos reclamavam. É interessante que aqueles que reclamavam, que absurdo, olha só, fazendo culto online. Quando voltou, adivinha quem não veio? Quem reclamava. Lamentavelmente, nós vemos essas circunstâncias em nossos dias. Pessoas que desanimaram, pessoas que falam, mas não vêm,
Pessoas que não têm esse propósito não dão valor à comunhão. E não deixai de congregar, como é costume de alguns. Isso é mandato. Isso é uma ordem. Uma ordem para toda a igreja. Não deixem de congregar. Além disso, aquela igreja era e sempre foi uma igreja de oração. Até era uma casa de oração, né? A primeira igreja foi na história, que temos notícia, foi a de Dura Európolis, na região onde hoje é a Síria. E ela ficou até 250, deixa eu ver aqui, tenho anotado. Foi de 233 a 256. Então, foi um tempinho ali, depois ela foi atacada por inimigos, e então encerrou-se ali aquela igreja. Mas a primeira igreja que tem notícia é essa. E ela tinha todos aqueles lugares, todas as igrejas que sucederam, eram chamadas então casa de oração, como antes, o lugar que o povo se reunia para adorar ao Senhor. Essa igreja então tinha essas unânimes orações constantes, diárias. Aqui revemos a verdadeira necessidade que temos de orações culticas, de oração do povo do Senhor. Nós acabamos de ler, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Nós vemos que nós não estamos mais limitados a montes, a templos, não. Vem o momento, já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Onde o povo está, nós podemos fazer isso. Nós temos nossas reuniões de orações nas quintas-feiras, e graças a Deus, temos visto a igreja, todos aqueles que têm tido possibilidade, né, sair do seu serviço, às vezes alguns já vão direto, outros se programam, se organizam direitinho para estarem presentes. Isso é a expressão de vitalidade da igreja. Uma igreja que ora, uma igreja que manifesta sua dependência no Senhor, uma igreja que está expressando: Senhor, nós não temos poder algum, nós não temos capacidade pelo nosso próprio braço, nós não temos capacidade pela nossa própria mente, nós carecemos, necessitamos totalmente da tua direção, da tua suficiência, da tua graça, do teu favor, Senhor. Isso é a expressão da oração. Oração não é demonstração de poder individual, mas de insuficiência total, mas de saber que tudo podemos naquele que nos fortalece. Mas, se cremos em Jesus, então devemos estar juntos. Mas tem uma quarta coisa que eu gostaria de falar. Nós vimos algumas questões sobre o culto, mas nós vemos também em quarto lugar, essa igreja também é exemplo de perseverança na evangelização. Nós vimos que aquela prática era uma prática perseverante, fiel, na questão dos elementos do culto público, na oração, na ceia, ali no ensino. Mas também tinha algo a mais, teve uma consequência tudo isso. Essa igreja, fiel nesses elementos basilares, básicos, teve reverberou ali, teve uma consequência. Atos 1,15 fala que eles eram 120, Atos 2,41 fala que eram 3.000, Atos 4,4 fala que era 5.000, Atos 5,14 uma multidão é agregada à igreja, Atos 6,17 o número dos discípulos é multiplicado, Atos 9,31 a igreja se expande para a Judéia, Galiléia, Samaria, Atos 16,5 igrejas são estabelecidas e fortalecidas no mundo inteiro. Tudo começou com 12, depois foi expandindo, 120 e outras tantas mais, do qual nós somos reflexo hoje. Mas o que acontecia? Aquela igreja era simpática e amável.
No início, naquele momento, naquele primeiro momento, a igreja não estava sendo perseguida. Depois nós vemos que o Senhor permitiu a perseguição, porque o povo pegou e estava achando muito bom ficar todo mundo lá em Jerusalém. Mas aí o Senhor permite a perseguição para que se espalhassem e fossem então anunciar a palavra dele em todos os lugares. Mas aquela igreja, naquele momento, era querida, amável, era a todos ali que viam, as pessoas viam que era um povo que tinha honra, que tinha palavra, pessoas decentes, pessoas realmente admiráveis por todos. Nós temos sido assim. Nossa palavra tem sido só uma. As pessoas depois que você fala alguma coisa, a pessoa fala assim, isso é verdade? Você está falando a verdade? Ah, não sei não, hein? Essa sua conversa é difícil, né? Antigamente, as pessoas pegavam para demonstrar sua palavra, eles pegavam um fio da barba, dizem, que às vezes eles precisavam trocar ali, comprar alguma coisa, não tinha naquele primeiro momento, pegava um fio da barba, colocava dentro de um lenço, dobrava e falava, está aqui a promissória, a hombridade, está aqui que eu vou honrar a minha palavra. Hoje em dia teria gente que não ficaria com um fio de barba sequer. Infelizmente. Aquela igreja, ela exaltava o maravilhoso perfume de Cristo. Aquela igreja crescia para o alto, em adoração, em comunhão com Deus, mas também crescia para os lados. Ela crescia propagando, divulgando, anunciando. Que tipo de cristãos nós temos sido? Diferentes na conduta, nós temos sido um povo santo, um povo separado, um povo realmente que a nossa boca não há malícia, não há indecência, que nós devemos então nos separar da roda dos escarnecedores, que as pessoas falam, não, ele é diferente, ele não é um dos nossos não, glória a Deus por isso. Nós temos demonstrado essa diferença, mas uma diferença que as pessoas falam, eu quero ser igual a você, eu quero ter essa vida, eu quero ter esse Senhor, esse Deus que você tem, eu quero que Ele reine na minha vida. Temos sido santos como é o nosso Deus, sede santos porque eu sou santo. O crescimento contínuo daquela igreja era devido ao Senhor, era mediante o Senhor acrescentava, na medida que aquela igreja era fiel. Nós não convertemos corações, nós não convertemos pessoas, o Espírito Santo do nosso Senhor é quem converte corações, mas a nossa responsabilidade é de anunciar, de pregar, de compartilhar. Ah, mas eu sou muito tímido, eu não sei falar direito. Aí começa naquela primeira essência, nós temos que conhecer, mas nós temos que conhecer para propagar. Às vezes nós vamos, na maior parte das vezes, nós vamos evangelizar sem abrir a boca, com a nossa postura, com a nossa vida íntegra, perante o Senhor, perante a igreja, perante toda a sociedade. Em outros momentos, nós teremos que falar. Como, porém, invocarão aqueles em que não creram? E como crerão naqueles que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Os pés mais bonitos não são aqueles que vão na pedicure. Os pés mais bonitos, formosos, são aqueles que anunciam as boas novas da salvação em Cristo Jesus. Os convertidos daquela igreja perseveravam no ensino apostólico, na adoração, na participação da comunhão, em orações, socorriam uns aos outros naquilo que tinham necessidade, louvavam a Deus e desfrutavam da admiração de todo o povo. A igreja continuava a crescer. O importante, então, não é o local,
mas o espírito de adoração. Fomos chamados para adorar, mas também fomos chamados para anunciar, para servir. Como o Senhor fala a Isaías, a quem enviarei? Você está pronto para dizer ao Senhor, estou aqui, Senhor, envia-me a mim. A igreja não pode estar só aqui, mas a igreja, ela vai e anuncia e vive a palavra do Senhor em todos os lugares. Vamos ter mais um momento, mais um hino.